Olá pessoal, na videoaula de hoje vou ensinar a você a realizar uma alocação de coordenadas utilizando a estação total da Topcon GM55. A partir deste projeto, vamos locar as coordenadas dos vértices, que estão em um arquivo .txt. Para isso, devemos importar os dados para a estação total. Neste caso, deve-se utilizar o software Topcon Link para converter o arquivo TXT em XYZ, a extensão que a estação total reconhece. Se você possui suas coordenadas em um arquivo de formato TXT, é importante saber como o mesmo está organizado. Neste caso, está na seguinte ordem: nome do ponto, coordenada norte, este, cota e código. Por fim, o separador ponto e vírgula, lembrando que foram utilizadas coordenadas arbitrárias neste levantamento. Agora, com o Topcon Link aberto, clique no ícone abrir. Em seguida, no ícone para adicionar um novo formato. Nesta tela, temos duas caixas, a da esquerda, onde temos as informações, e da direita, que está em branco, e é onde definimos a ordem. Vou configurar conforme o arquivo. Então, nome, norte, este, elevação e código. Logo abaixo, digita-se o formato .txt, separador, ponto e vírgula. Podemos clicar em OK. Agora procure o arquivo com as coordenadas. Clico nele e em seguida abrir. Observa-se que todos os dados do arquivo TXT estão aqui no software Topcon Link. Agora clique no ícone Arquivo, Salvar como. Escolha onde será salvo, de preferência no pendrive que vai usar para carregar os dados na estação total. Dê um nome ao arquivo. Clique nesta seta e em coordenadas, selecione o formato Topcon GTS 210/310-12. Clique em salvar. Agora vamos até a estação carregar as coordenadas. Após realizar a conversão dos arquivos de coordenadas no software, vou carregar os dados na estação total. Para isso, vou inserir o pendrive na entrada USB que se encontra na lateral da estação total. Após inserido o pendrive, vou carregar o arquivo que se encontra no mesmo. Clique em menu, tecla 7. Passamos para a próxima página, clicando em F4. Clique em F1, gerenciamento de memória. Vou até a última página, clicando em F4. F1 para transferência de dados. Estamos utilizando pendrive. Vou selecionar a opção F2 USB e entra F4. Clique F1, formato GTS, e agora F2 carrega dados. Vou carregar dados de coordenadas. Agora vou exibir tudo o que tem na memória do meu pendrive e selecionar o arquivo. Clique em F2 List. Aqui podemos observar que o arquivo já está selecionado. Clique em F4 Entra. F4 Entra novamente. Agora vou dar o nome à obra que será carregada os dados de coordenada. Clique em F3 Limpa e posso digitar o nome. F4 entra para confirmar. E sim, F3. Então os dados foram carregados. Para sabermos se o dado foi carregado de forma correta, clique em ESC até voltarmos para a tela de gerenciamento de memória. Vou até a primeira página, clicando em F4. Clique em gerenciamento de arquivo e aqui posso observar a obra que criei e a quantidade de pontos. Agora também podemos analisar cada coordenada. Clique novamente em ESC, F2 procura, F2 coordenadas, clique em List F2, selecione a obra, clique F4 entra, clique F1 início do arquivo e aqui posso analisar cada ponto. Ponto E1, ponto E0, 1, 2, o 3 e assim por diante. Todos os pontos e suas respectivas coordenadas. Podemos dar início à locação. Clicamos na tecla ESC até a tela menu. Agora pressione a tecla F4 até a página 1 do menu. Clique em F3 Locação.
Selecione a obra que foram carregados os dados. Caso não esteja selecionado, clique em F2 Lista. Selecione a obra e clique em F4 Entra. Primeiro, devo definir o ponto que estou ocupado. Clique F1. Clique em List F2. Neste caso, é o ponto E1. Clique em Entra. As coordenadas são exibidas. Clique em Sim F3. A altura da estação total. Clique em F4 Entra. E o ponto ocupado foi definido. Agora vou definir a orientação da estação total. Clico em F2 Ré, novamente F2 List e selecione o ponto. Neste caso vou orientar a partir do ponto E0. Seleciono o ponto com meu cursor, clico F4, Entra. F3 Sim. Agora vou visar no ponto. Posso clicar em Sim, F3. Agora vou começar a alocar os pontos. Clique em F3, Locação. Clique em F2 List e com o cursor posso selecionar o ponto que quero alocar. Neste caso vou alocar o ponto 1. Clique em F4 Entra, será exibida a coordenada do ponto. Clique em F3 Sim. Agora defino a altura do prisma, neste caso está a 10 cm. Clico em Entra para confirmar. Clico em F1. Aqui temos duas informações. HD é o ângulo horizontal que a estação total está lendo agora. E Delta HD que mostra o quanto falta para alinhar a estação total no ponto, na forma angular. Percebe-se que ao girar a estação total utilizando a chamada fina, o valor de Delta HD aumenta ou diminui conforme eu me aproximo ou afasto da direção do ponto. Então, para posicionar a estação total na direção do ponto, deve-se zerar o valor de Delta HD. Após zerar o valor de Delta HD, mire no alvo sem movimentar o eixo horizontal da estação total. Clique em F1 Dist para saber o quanto meu alvo que estou medindo no momento está afastado em relação ao ponto a ser locado. Tenho aqui três informações. DH, que me diz a distância horizontal entre o alvo que estou medindo e o ponto ocupado. Delta DH. Aqui será exibida a distância horizontal entre o ponto projeto ao alvo que estou medindo no momento. Então aqui, quando o valor é positivo, está à frente do ponto projeto a ser locado. Agora, se estiver negativo, o alvo está atrás do ponto a ser locado. Então, ΔDH me indica se preciso afastar ou aproximar o alvo. Afastar se o valor for negativo e aproximar se o valor for positivo. E ΔZ, que me diz se o alvo está abaixo ou acima do ponto de interesse. No caso de terraplanagem, saberei se devo cortar ou aterrar. Aqui, se o valor for positivo, sei que o alvo está acima do ponto de interesse. E negativo, sei que está abaixo do ponto de interesse. Lembrando que as informações são constantemente atualizadas por conta da leitura contínua da estação total. Vou aproximar o prisma para chegar até o ponto. Agora tenho a situação em que aproximei demais e preciso afastar. Pode-se perceber que o valor de ΔDH está negativo. Agora vou começar a afastar o alvo da estação total. Percebe-se que o valor de ΔDH vai se aproximando de zero. Isso quer dizer que estou mais próximo de locar o meu ponto de interesse. Após zerar o valor de ΔDH, sabemos que onde está o alvo é o ponto de interesse. Nesta tela também temos algumas opções de visualização, como se clicarmos em F1 modo, alteramos o modo de leitura para rápida, aumentando a precisão e a quantidade de casas decimais nos valores de distância. E se clicarmos F2 NES, alteramos a visualização para dados de coordenadas. Agora vou colocar mais um ponto. Para isso, clique em F4, próximo. Veja que o próximo ponto da lista já está selecionado. Caso seja ele, clique em F4 para alocar. Mas caso queira alocar qualquer outro ponto da lista, clique em F2 List, procure o ponto e clique em F4 Entra. Será exibida a coordenada do ponto. Clique F3 Sim, defina a altura do prisma. Clique F4 Entra, clico F1 Ang e novamente vou alinhar a estação total no ponto que desejo locar. Agora devo zerar ΔHD com auxílio da chamada fina horizontal.
Após zerar ΔHD, clique em F1 Dist para saber a distância que falta para alocar o ponto de interesse. Podemos perceber que ΔDH está positivo, então preciso aproximar o alvo 17 cm até o valor chegar a zero. E ΔZ está negativo, ou seja, o alvo está abaixo 10 cm da cota do ponto de interesse. Agora basta aplicar o mesmo procedimento para o restante dos pontos importados. Bom, esta foi mais uma videoaula onde vimos como realizar uma alocação de coordenadas utilizando a estação total GM55. Lembrando que este tutorial se enquadra para toda a linha de estação total Top Basic da Tópico. Até a próxima!